nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos como que Jesus Cristo exorta aqueles homens da sua época que não daria nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é um símbolo da ressurreição. Mas se nós olharmos muito bem, toda essa iconografia do texto da profecia de Jonas, onde ele é lançado ao mar, depois de ser lançado ao mar, é engolido por um peixe, e esse peixe o lança naquela cidade onde ele não desejava ir para pregar a conversão àquele povo. Assim nós vemos que esse sinal de Jonas é um símbolo da ressurreição, mas para todo cristão é um símbolo da vida nova. Por isso que nós vemos como que essa vida nova é o grande sinal de Jonas na nossa vida. Por isso que Jesus diz que nenhum sinal lhe será dado. O sinal que é dado são os sinais de conversão. Porque toda vez que uma pessoa se converte, uma pessoa se abre à graça divina, esse sinal acontece e ele é manifesto ao mundo. Por isso que esse sinal de Jonas, em toda essa iconografia, é o símbolo da mudança de vida do ser humano, que adere a Cristo. Porque o mar, quando Jonas é lançado ao mar, nós vemos como que também a nossa vida, ela é lançada na insegurança do mundo. E essa insegurança do mundo gera um vazio interior, uma ansiedade, uma ânsia no nosso coração de plenitude, de felicidade, de completude, de eternidade. E depois que nós somos lançados nesse vazio, aí nós começamos a nos abrir a uma obra diferente, a uma obra nova. É nesse momento que nós somos engolidos pelo peixe. O peixe é o símbolo de Cristo, esse símbolo cristológico que é onde nós adentramos na vida de Cristo para que Ele adentre na nossa vida. Nós adentramos na vida de Cristo para que Ele nos leve ao lugar seguro, para que Ele nos leve ao lugar da nossa missão, para que Ele nos envie verdadeiramente a anunciar a boa nova, a conversão, para anunciar essa obra de salvação que é realizada por Ele mesmo. Por isso que ser engolido pelo peixe significa ser imerso na vida divina do próprio Deus. E isso acontece através do batismo, porque no batismo nós somos mergulhados na vida do próprio Deus, na vida divina, para ser lançados a uma terra segura, para sermos agora cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus. E aí sim, nós somos lançados no lugar de missão. E para Jonas, o lugar de missão foi aquela terra dos ninivitas,
o lugar aonde ele não queria ir, porque ele tinha medo de morrer, porque era um povo pagão e ele tinha medo daquele povo não acolher a sua pregação. Mas Jesus, quando fala sobre toda essa realidade, ele está nos chamando a atenção justamente sobre isso, porque nós seremos enviados a lugares para dar testemunho, para ser sinal do reino de Deus, para ser esse sinal escatológico, para ser esse sinal que todo ser humano anseia contemplar, para ser reestabelecido no verdadeiro sentido da sua vida. Por isso que Jesus Cristo diz que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, porque esse sinal de Jonas é um símbolo daquilo que é a própria vida cristã. Por isso que Jesus Cristo, depois, na segunda parte do Evangelho, ele vai falar sobre o julgamento. E ele vai usar dois símbolos interessantes. Primeiro, a rainha que vem de longe para escutar a sabedoria de Salomão. E depois nós vamos ver que Jesus usa a imagem dos ninivitas que acolheram a pregação de Jonas. Aqui nós vemos duas imagens que se complementam, porque essa imagem dessas duas figuras, da rainha e dos ninivitas, representam aquilo que é o processo de adesão àquilo que é a proposta do Evangelho. Primeiro, de escutar a sabedoria de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a silenciar para sermos capazes de escutar aquilo que é o anúncio da Boa Nova, o anúncio de sabedoria, porque Cristo é a sabedoria encarnada. E o anúncio da Boa Nova é Cristo que adentra pelos nossos ouvidos e toca no mais profundo da nossa alma. Depois, nós precisamos ser como os ninivitas, que ao escutar essa Boa Nova, logo mudaram de vida, fizeram penitência. E o rei faz um decreto para todo o povo, para que possam todos se converterem. Veja que Jonas tinha medo de morrer, porque aquele povo era um povo pagão. Mas quando ele vê que não tem jeito de não realizar aquilo que Deus está pedindo, ele contempla, através da sua própria vida, a grande graça de Deus. E isso também é um sinal escatológico para o próprio Jonas. Assim também é a nossa vida. Quando nós nos abrimos a fazer a vontade de Deus, nós também contemplamos, através da nossa vida, na nossa própria vida, esse sinal escatológico. E isso vai dando cada vez mais sentido à nossa caminhada, ao nosso seguimento de Jesus Cristo. Vai dando cada vez mais sentido àquilo que realmente é a vida cristã, que é uma vida de conversão, uma vida de participação da vida do próprio Deus, para que possamos ser essa fonte que jorra para a eternidade. E através do nosso testemunho, muitos possam contemplar esse sinal escatológico, esse sinal cristão, esse sinal do próprio Deus, que todo ser humano deseja contemplar. E esse sinal somos nós. Cada ser humano que se converte, que se identifica a Cristo, se torna esse sinal. E toda a humanidade que deseja sentido para a sua vida, encontra em cada cristão o verdadeiro sentido para realmente alcançar aquilo que é a sua plenitude, que é a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.